Deus por podermos estudar mais uma lição da Escola Dominical. Vamos estudar a lição 9 da Revista dos Jovens, que tem o título Retorno Triunfal de Cristo. Glórias a Deus. A revista comentada pelo pastor Reinaldo Odilo, que tem por tema Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Glórias a Deus. Então hoje, cumprindo mais uma etapa do calendário escatológico que estamos estudando, vamos falar agora do retorno de Jesus no final ali da tribulação. Então um retorno glorioso. Glórias a Deus. Lembrando, os amados, que os slides que utilizaremos estão no link na descrição do vídeo. Temos o link para download dos slides em PDF e PowerPoint que os irmãos podem usar livremente. Pedimos somente que os irmãos compartilhem, se inscrevam no canal, comentem para incentivar esse nosso trabalho. Amém? Desde o dia de eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1, versículo 7. Na síntese temos o retorno do Senhor em glória, enche de esperança o coração dos cristãos, pois um dia Deus intervirá definitivamente nesta terra e restaurará as boas coisas que foram perdidas com a queda. Então nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Deus, da mesma maneira como quando Israel estava ali no cativeiro, havia as profecias muito antes deles, inclusive, irem para o cativeiro. Isaías já citava 200 anos antes de acontecer a respeito de Ciro, que seria aquele que libertaria Israel do cativeiro no final dos 70 anos que eles iam ter que passar ali. Da mesma maneira, irmãos, Deus também já nos tem revelado através da sua palavra, através das profecias, todo o desfecho da história e esse momento que também culminará ali com um final de tribulação, um final de sofrimento de Israel durante o período da grande tribulação. Então, toda a palavra do Senhor não passa, nem um tio. A palavra de Deus ela não falha, é fiel àquele que prometeu. E Deus já demonstra o final desse sofrimento que Israel estará passando aqui, à mercê do anticristo, o momento que o anticristo estará querendo destruir toda aquela nação. Então Jesus virá e salvará o remanescente do povo de Israel. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Apocalipse 19, do 11 ao 16. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, que estava assentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como um chão de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glórias a Deus. Um momento glorioso que Jesus vem então socorrer aquela nação que vai clamar, que vai chorar e vai reconhecer que aquele que eles transpassaram era o Messias. O Messias que eles tanto esperaram durante a história já veio e eles não entenderam, não perceberam, acabaram o crucificando. Então veremos que naquele dia eles se converterão e Jesus virá salvá-lo. O objetivo da nossa lição é mostrar o que é o retorno triunfal de Cristo, explicar o propósito para o retorno triunfal de Cristo e saber que haverá uma intervenção divina plena na história. Então tudo está no controle de Deus. O calendário de Deus é perfeito. Para nós, ainda que a promessa pareça tardia, como diz lá em Pedro, para alguns a promessa parece tardia, mas é porque Deus é longânimo, Deus está
querendo que alguém não se perca, mas no momento certo tudo se desenrola e, como já estudamos, o evento desencadeador de todas essas coisas finais será o arrebatamento da igreja. Então, a volta de Jesus ela se dará em duas etapas. Uma invisível, que só a igreja, só aqueles que estarão recebendo essa recompensa gloriosa de serem transformados, serem ressuscitados e arrebatados, encontrando com o Senhor Jesus nas nuvens, esse momento só a igreja verá. E a sua volta, então, ela compreende esse período de 7 anos, porque estará acontecendo fatos no céu e na terra. No céu, tribunal de Cristo, boda dos Cordeiros, e na terra, a grande tribulação. E no final, então, culminará com a volta gloriosa de Jesus, para que todo olho veja, para que todas as nações se lamentem. A introdução diz o seguinte: durante a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras, Atos 1, 9 a 12, os anjos questionaram aos discípulos por que eles olhavam para o céu, e em seguida complementaram: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Atos 1, 11. Tal ênfase ocorre porque, segundo a profecia de Zacarias 14, 4, o retorno triunfal de Jesus acontecerá do mesmo modo e no mesmo lugar de sua ascensão. Então, Zacarias revela que Jesus volta ali no Monte das Oliveiras, do mesmo lugar que ele subiu, que ele voltará. A volta gloriosa de Jesus será um momento decisivo para o mundo, em especial para Israel, que naquele dia terá a restauração prometida. Cristo aparecerá com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. Então nós sabemos que, conforme estudamos na lição passada, Israel, ela é uma nação singular. Nós falamos sobre a singularidade de Israel nos últimos dias, porque Deus tem promessa para cumprir a Israel. Tanto é que vemos que Jesus volta lá no Monte das Oliveiras. Jesus volta para salvar Israel. Então, é claro que não é uma salvação diferente da que nós provamos. Eles vão se converter a Jesus, vão se arrepender a Jesus, ou seja, a salvação continua sendo pela graça e mediante a fé. Então, Israel ela é uma nação singular, e essa volta gloriosa demonstra tudo isso, por Jesus volta ali no Monte das Oliveiras. Todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. E os discípulos queriam saber sobre isso, e os anjos lhe responderam. Então eles queriam saber, a princípio, quando se daria a restauração do reino a Israel. E os anjos lhe responderam que, da mesma maneira que viram Jesus subir, Jesus retornaria. Então aí sim se cumpre aquilo que tantos discípulos ansiavam. Eles ainda não compreendiam. Por isso que Jesus disse: não compete a vocês saber nem o tempo, nem as estações. Ainda muitos séculos de sofrimento e humilhação aos judeus se seguiram. Mas quando Jesus voltar com a sua igreja, então a justiça divina colocará tudo no seu devido lugar. Então, continuando aí no nosso esquema, no nosso diagrama, estamos estudando então hoje sobre aqui o item 4, nesse diagrama, que é a segunda fase da vinda de Jesus. Na sua segunda vinda, Jesus vem com sua igreja para reinar na terra e todo olho verá. Então, encerra-se aqui o período da tribulação, inicia-se o período milênio, que será tema da nossa próxima lição. Primeiro ponto: o que é o retorno triunfal de Cristo? Primeiro subtópico: a última etapa da volta de Jesus. O apóstolo Paulo afirmou que a igreja está aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. São dois eventos, dois momentos que a igreja aguarda. Há, portanto, a distinção entre os dois eventos. A bem-aventurada esperança, que diz respeito ao arrebatamento, quando o Senhor virá como um ladrão para a sua igreja. Está em Mateus 24, 42 a 44. E a manifestação da glória, que faz alusão à sua volta, quando aparecerá publicamente como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente. Então todo olho o verá. E veremos mais na frente que ninguém, nenhum ser humano, que se esconda atrás de suas ideologias, suas filosofias, suas descrenças, suas rebeldias,
poderá negar aquele grande dia. É por isso que a Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aqui fala da iminência, né, do momento que ninguém espera. Aí que fala então do arrebatamento. A segunda vinda gloriosa, conforme alguns acreditam, né, que a igreja passaria pela tribulação, deixa de ser um evento iminente. Por quê? Se a igreja for passar pela tribulação, a partir do momento que o anticristo se manifestar, basta contar 7 anos. Seria a volta de Jesus. Então seria algo calculável. Mas nós aguardamos um momento que é inesperado, que é o arrebatamento da igreja. Esse sim é iminente. Na primeira fase da sua vinda, Jesus virá para levar a sua igreja de forma invisível. Em um piscar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão e os crentes que estiverem vivos serão transformados e subirão ao encontro do Senhor nos ares. Então lá em 1 Coríntios 15, 52, nos dá essa afirmativa, né? Um momento no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então esse momento aí fala da primeira fase da segunda vinda de Cristo. É um momento que é o arrebatamento, é invisível para o mundo. Na segunda fase, logo depois da grande tribulação, Jesus virá e todas as tribos da terra se lamentarão e verão, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Então, na segunda fase, é um momento glorioso, não tem como não ser percebido. É claro que com o arrebatamento da igreja, embora não verão a Cristo, naquela primeira fase, mas sentirão o efeito, porque virão que um povo desapareceu, né? Como cantávamos, onde está aquele povo barulhento, né? Então esse povo vai sumir, isso vai gerar, é claro, pânico, vai gerar confusão, muitos vão criar, né, desculpas, vão criar algum subterfúgio para tentar enganar, né, o mundo desse tão maravilhoso evento. Quem sabe da verdade, porém, estava cocheando entre dois caminhos, estava, né, fingindo ser crente, frequentando a igreja só sendo um cristão apenas de aparência, esse vai ter a certeza do que aconteceu, mas o mundo vai ficar perplexo. Porém, como citamos aqui, na segunda fase é um evento glorioso. Todos se admirarão da glória do Senhor em sua manifestação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então agora, nesse desfecho da vinda de Jesus, que conclui então os 7 anos, será um evento com poder e grande glória. Nessa ocasião, o Senhor não virá sozinho, mas com miríades, do grego miriás, isso é, uma multidão incontável de seus santos, a igreja e seus anjos. Está lá em Judas 1,14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. E em Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. O segundo subtópico, a volta gloriosa do Senhor. A Bíblia faz questão de frisar que Jesus virá com poder e grande glória, do grego doxa, que significa esplendor, brilho. Na atualidade, Deus está trabalhando em oculto, como diz lá em Isaías 45,15, que diz assim: verdadeiramente, Tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Então, no momento, Deus está trabalhando em oculto, mas naquele dia todo olho verá. Todavia, chegará o dia em que Ele será revelado ao mundo com toda a sua glória e resplendor. Na segunda fase da vinda de Jesus, muitos argumentos humanistas, ateístas e blasfemos contra o Senhor desaparecerão instantaneamente, pois antes os fatos ninguém mais duvidará da sua existência. Então, qualquer argumento, qualquer elevação da ciência em lugar que contrapõe, né, a existência de Deus, qualquer ateu naquele dia blasfemo, todos estes vão ter que reconhecer, pois não tem como escapar dessa manifestação de glória. Todo joelho vai ter que se dobrar.
Os homens serão convencidos pelo esplendor da vinda do Filho do Homem, afinal todo olho verá sua grande glória e sentirá o impacto constrangedor de sua presença poderosa. E hoje nós temos tecnologia para um evento semelhante a esse ser transmitido instantaneamente, né? Outrora era a televisão, hoje todo mundo tem um celular na sua mão, então todo olho pode ver e não tem lapso de tempo, né? Então será algo instantâneo, todos verão. Nenhum arrogante conseguirá ficar de pé diante da presença do Senhor. Em Romanos 14:11, como já citamos, o que está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Após a boda do Cordeiro, Jesus retornará juntamente com a igreja para fazer juízo e condenar todos os ímpios. Então a volta de Jesus, que compreende esses 7 anos, eventos na terra e no céu, a igreja estará lá na boda do Cordeiro. E agora, lá em Apocalipse 19, mostra lá a boda do Cordeiro e na sequência, então a gente vê Jesus retornando em glória com os seus santos, vestido de linho fino, né, como dizia a respeito da noiva também, em linho fino, nas bodas. E deste profetizou também Enoque, o 7º, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duas palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas, capítulo único, versículo 14 e 15. Tal momento glorioso faz parte da analogia ao casamento judaico, que era composto por 3 fases. Veremos a seguir. Cada qual simbolizando uma etapa da aliança de Cristo com a sua igreja, desde o noivado até o momento que o marido apresenta sua esposa à sociedade. Então tem o noivado, depois tem o casamento, que é a igreja sendo arrebatada, indo para as bodas, e agora o marido vai apresentar a sua noiva, a sua esposa, à sociedade, ou seja, quando ele volta em glória, ele volta acompanhado de sua igreja, fazendo referência à volta de Cristo com a igreja. Esta será uma apresentação triunfal da noiva, a qual estará lindíssima, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível, como diz lá em Efésios, capítulo 5. O segundo ponto da nossa lição, o segundo tópico, é os propósitos para o retorno triunfal. Então, o que Jesus vai fazer no momento que ele estará retornando em glória? Quais serão os próximos acontecimentos? Então, vemos aqui uma imagem, lembrando que Israel estará sendo atacada, como hoje ela também é muito perseguida, sempre ela foi alvo de inimigos sempre furiosos, querendo exterminar, acabar com tudo, mas naquele dia o inimigo derradeiro será o próprio anticristo, a própria trindade satânica, o anticristo, o dragão, que é Satanás, e o falso profeta, e estarão ali sitiando, estarão guerreando, e se dará então o Armagedon, a guerra do Armagedon. Então isso é um momento que Israel estará sofrendo o maior risco de extinção, quando eles acharem que não tem mais jeito, se dará a volta gloriosa de Cristo. Primeiro ponto será para salvar Israel. No momento mais difícil da história do povo hebreu, perde sua possível extinção, os exércitos inimigos já terão invadido Jerusalém e cometido muitas atrocidades. Conforme a passagem de Zacarias 3:8, apenas 1/3 dos judeus restará. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, expirarão, mas a 3ª parte restará nela. É claro que quando se dará toda essa perseguição do anticristo e essa guerra do Armagedon, muitos judeus morrerão. E Jesus então vem salvar o remanescente. E conforme o comentário da lição, citando essa profecia de Zacarias, ele chega a essa conclusão que esse remanescente poderá somar talvez só 1/3 do povo. Então muita gente morrerá nessa perseguição, nessa guerra. Então surgirá um esplendor de luz no céu, e como o brilho de um intenso relâmpago que cruza os céus, assim será o sinal da vinda do Filho do Homem. E aparecerá o Senhor gloriosamente com a igreja e seus anjos, vindo sobre as nuvens.
Está lá em Mateus 24:30, que diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Na história bíblica e também nas guerras contra Israel do século XX, há vários relatos de intervenção divina para salvar o povo hebreu. Entretanto, nada se comparará a este momento esplêndido de glória e manifestação do poder de Deus, em que todas as gentes do mundo se lamentarão sobre o Filho do Homem, inclusive os judeus. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. Estão fazendo aqui o paralelo com Mateus 24:30. Então, João ratificando ali, através do Espírito Santo, através da revelação de Deus, esse momento. Glórias a Deus. Como diz aqui o autor, comentarista da nossa lição, muitos foram as guerras contra Israel, e Deus sempre interviu, pois uma nação tão pequena, e sempre resistiu a inimigos ferozes. Só nesse século XX, nós falamos na lição passada sobre essa singularidade do povo de Israel, e a gente sabe que em 1948 formou-se ali a nação, mas tudo isso, essa nação não foi fácil, foi tudo debaixo sempre de perseguição, de guerra, das nações contrárias a essa determinação. Por exemplo, na Guerra da Independência, em 1947 a 49, Israel lutou contra o Egito, contra o Iraque, contra a Jordânia, Transjordânia, Síria, Líbano, Arábia Saudita, Iêmen e a Liga Arábica. Então, são coalizões que sempre se juntam para enfrentar Israel. Uma nação pequena, uma nação que estava ali ressurgindo, e só o milagre de Deus realmente para dar vitória a esse povo. Então a gente vê que tem um mistério a mais ali em Israel. Na Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel enfrentou o Egito, Síria, Jordânia e Iraque. E na Guerra do Yom Kippur, Israel enfrentou o Egito, Iraque, Jordânia, Transjordânia, Síria. Ainda essa guerra foi apoiada pela Argélia, Arábia Saudita, Marrocos, Cuba e Coreia do Norte. Imagine tamanhas frentes que se levantam contra esse povo. É comum realmente Davi e Golias. Se não é Deus, eles podem até citar, o Salmo 124, esse é o primeiro. Oh, se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, diga Israel. Israel será salvo, o remanescente judeu arrependido reconhecerá Jesus como seu Messias e se converterá. Então tem muitas referências, na Bíblia toda nos aponta para essas profecias. Por exemplo, Isaías 4:3 diz: será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Romanos 9:27, também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E Zacarias 12:10, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, isso que nós também já citamos na lição passada, mostra um dos momentos importantes que decorrerá com a volta gloriosa de Jesus, é Israel, o remanescente de Israel, ser salvo, se humilhar, se converter, reconhecer que Jesus era o Messias que eles rejeitaram. Segundo subtópico, para destruir os inimigos. Então, outro momento que se dará a partir da volta gloriosa de Jesus. Jesus vem para derrotar aqueles que estão guerreando contra Israel. A guerra do Armagedon, Apocalipse 16:16, será intentada pela trindade satânica e as nações que seguiram o anticristo. Contudo, Cristo os vencerá pela espada que sai de sua boca. Será uma mortandade nunca vista, a tal ponto que decorrerão 7 meses para os mortos serem enterrados, e as aves de rapina terão um grande banquete. Então, a princípio, esses 7 meses para os mortos serem enterrados, o comentarista traz aqui um texto de Ezequiel que, na verdade, não se refere a essa guerra do Armagedon. Se refere à guerra de Gog e de Magog. Isso seria uma outra batalha, uma outra colisão que virá contra Israel,
também no período da tribulação, mas não vai ser essa derradeira, vai ser uma guerra que haverá no meio. Também haverá a intervenção de Deus, livrando o povo como Deus sempre livrou aquela nação. Mas é claro que também não será esse momento aí dos 7 meses para enterrar os mortos, mas é claro que no Armagedon também haverá grande mortandade. E lá em Apocalipse deixa claro isso. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de sua carne. A longanimidade de Deus chegou ao fim diante de tantas obras iníquas cometidas. Então será uma batalha também terrível, certamente muito maior do que a de Gog e Magog, uma mortandade terrível, só ressaltando aí que a referência que o comentarista usou é de uma outra batalha. Conforme o próprio Jesus disse desde o início do seu ministério terreno, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Deus é fiel e as suas palavras vão se cumprir no tempo certo. Está tudo no calendário de Deus. Terceiro ponto, uma plena intervenção divina. Então, momento de aflição, angústia de Jacó, guerra terrível, Armagedon, e Deus vai intervir. Então, como citamos, da mesma maneira que Deus interviu para acabar ali o cativeiro no tempo certo, Deus 200 anos antes usava Isaías citando quem era aquele que Deus ia utilizar, o Ciro, e também o final da tribulação já está determinado e como será o desfecho através da volta gloriosa de Jesus. O destino da trindade satânica está escrito acerca do homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. O Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aquele que enganou o mundo inteiro juntamente com o falso profeta será destruído, completamente inaugurará o lago de fogo e enxofre. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então eles não foram nem para o Hades, o lago de fogo e enxofre que foi preparado para o diabo, para Satanás e seus anjos, já vai ser inaugurado por esses dois que se deixaram usar, que se entregaram em impiedade de tal forma que foram instrumento, foram agentes prepostos de Satanás aqui na terra. Então esses dois, o Senhor já manda direto para o lago de fogo e enxofre, que depois todos os ímpios irão para lá, inclusive Satanás, que neste momento será amarrado, como veremos mais à frente. A encarnação do mal será destruída, seu profeta também, mas Satanás apenas será preso por 1000 anos. Apenas, entre aspas, porque é claro que o destino dele é muito mais terrível no final desses 1000 anos, Cumprir aqui um propósito que Deus vai amarrá-lo e vai soltá-lo após 1000 anos para que aqueles que nasceram no milênio, aqueles que estavam insatisfeitos no milênio se rebelem, sejam tentados e agora vão se voltar contra Jesus. Como pode, Um reino perfeito, com um legislador perfeito, com um juiz perfeito, mas muitos ainda vão estar insatisfeitos. E quando Satanás for solto, eles vão se aliar. Depois de algum tempo, o inimigo será destruído para sempre, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. É um assunto que a gente vai desenvolver melhor nas próximas lições. Pois estudaremos o milênio, o reino do Messias, na lição 10, e na lição 11, o julgamento final. Então, são cenas para os próximos capítulos. O Altíssimo sabe o tempo certo, do grego kairos, para todas as coisas. Então Jesus vem, desfaz ali essa trindade satânica, lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, Satanás é amarrado. O segundo subtópico vai falar sobre o julgamento das nações. Também decorrerá nesse momento da volta gloriosa de Cristo. Após as catástrofes da grande tribulação e da elevada mortandade da guerra do Armagedon, as nações sobreviventes serão julgadas pelo Senhor. É necessário reforçar que aqui o julgamento será de nações e não de indivíduos.
e todas as nações serão reunidas diante dele e apartarão uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então, Mateus 25 vai falar sobre o julgamento das nações. A gente costuma pregar esse texto, né? Aquele texto que diz assim: estive nu, me vestiste, né? Estive com fome, me alimentaste. E a gente costuma simplesmente fazer uma interpretação a respeito de alguma obra, né? Alguma obra que venhamos a fazer aqui na Terra, em prol do reino de Deus, é claro. Mas o teor realmente daquele texto, né? A interpretação literal daquele texto se dará nesse momento da volta de Jesus, em que ele vai reunir as nações e vai julgá-las. Nações que estavam aliadas ao anticristo, né, são os bodes, e as ovelhas são as nações que não se aliaram, que não guerrearam contra Israel, até ajudaram, deram vestido quando estavam nus, deram alimento quando estavam com fome, água quando estavam com sede, ou seja, eles, né, ajudaram a nação de Israel. Então essas nações, elas vão entrar para o milênio. Esse julgamento não é individual, é um julgamento da nação. Então eles ainda estarão, né, de forma natural e vão participar do milênio. Por isso que depois de 1000 anos, quando Satanás for solto, ainda vai haver gente, né, que vai deixar ser tentado, ou vai, né, ser seduzido por Satanás. O pastor Antônio Gilberto, na obra Calendário da Profecia, nas páginas 91 e 92, afirma que certamente as nações comparecerão mediante seus representantes. O propósito deste juízo é determinar quais as nações serão poupadas e ingressarão no reino do Filho de Deus. Outras serão desarraigadas e desaparecerão como nações. O mapa do mundo sofrerá, pois, muitas alterações. Após o julgamento, os que restarem das nações, Zacarias 14,16, que vamos ler daqui a pouco, ingressarão no reino milenar, na terra. A base desse juízo é a maneira como essas nações tratam os irmãos de Jesus, os judeus. Então vamos ler essas referências. Zacarias 14,16 diz: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E em Joel 3,2: Congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas estarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre nações, repartindo a minha terra. Claro que Deus, então, fará juízo àquelas nações que estavam, né, aliadas ao anticristo, e vai poupar aquelas nações que não estavam, né, guerreando contra Israel. Pelo contrário, deram de comer, deram de beber, visitou, como o Senhor fala lá em Mateus 25. Deus é amor, mas também é fogo consumidor, conforme Hebreus 12, 29. Também o reino milenar é algo que a gente vai explorar mais na próxima lição. Mas vamos concluir aqui nesse tópico. Acerca do julgamento das nações, o Senhor segmentou os participantes, nações em ovelhas à direita e bodes à esquerda. Em Mateus 25:34, Jesus não falava das mansões celestiais, mas do reino do céu que se iniciaria sobre a terra, o milênio. Na ocasião, em Cristo, serão congregadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, como já falamos, nesse momento Jesus vai intervir na história. Já foi dito também que o mapa mundial vai mudar, porque muitas nações vão deixar de existir, vão ser condenadas. E o que ocorre então é que Deus, né, em Cristo, está congregando todas as coisas, ou seja, Ele vai restaurar, né, vai cumprir as promessas a Israel. Né, Israel vai ser nação sacerdotal, vai ser aquela que vai pregar o Evangelho aqui na terra, vai instruir as nações, aquelas que estão participando do milênio, a respeito da palavra de Deus. E a igreja glorificada estará ao lado de Jesus. Como diz o hino número 3 da Ave Cristã: nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. A volta de Jesus em glória estabelecerá uma plena intervenção divina neste mundo e nada mais será como antes. Então Deus está no controle, no tempo certo, né? Deus vai agir, como Ele agiu durante toda a história do homem, como Ele agiu nos dias de Noé, nos dias de Ló. Deus não se deixa escarnecer. Os homens hoje zombam, brincam,
ofendem a Deus, se afastam de Deus, decidem por viver uma vida sem Deus. Mas naquele grande dia, todos verão, todos não poderão fugir da constatação que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Concluindo, a volta gloriosa do Senhor encerrará a história da humanidade neste mundo, como as Sagradas Escrituras afirmam. O Senhor já preparou seu tribunal para julgar as nações e o mundo. Jesus julgará os povos com retidão e todos os ímpios serão lançados no inferno. Porém, como o filho pródigo que estava perdido, Israel será achado e plenamente restaurado. Então, tem promessa para Israel, tem promessa para as nações que socorrerem a Israel, porque Deus é misericordioso, né? Ele não tem prazer na mais do ímpio. É claro que ele é justiça, e naquele dia ele estará, então, como justo juiz, aplicando o juízo nesta terra. Amém? Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mas a igreja, ela já foi para a glória, já recebeu seu prêmio e já está glorificada ao lado do Senhor Jesus. Próxima lição, vamos falar sobre o reino do Messias, o milênio. Glórias a Deus. Então, mais um tema, né, na sequência desses fatos escatológicos, as últimas coisas. Amém? Glórias a Deus. Já estamos quase concluindo também o trimestre. Que Deus continue nos ajudando, abençoando os irmãos, e que todo esse estudo que fizemos nesse trimestre possa ficar, né, gravado, ficar avivado em suas mentes, em seus corações, e sempre que tiver necessidade, reveja os vídeos. Temos playlist, temos todos os vídeos no canal sobre o tema do trimestre. Amém? Reveja alguma lição que ficou em dúvida, para que possamos ter, né, a nossa firmeza, né, naquilo que nós cremos. Esse dia eu ouvi num pastor presbiteriano falando sobre o juízo final, e a gente vê que para ele Satanás já está amarrado, para ele o milênio já está em decorrência. Então eles têm aquela interpretação completamente alegórica do Apocalipse. Mas sabemos que o Apocalipse tem coisa que é simbólica, alegórica, mas tem muita coisa que é literal e tem que ser interpretado corretamente. E como regra da hermenêutica, a Bíblia explica a Bíblia. Temos os outros textos, como já falamos na aula de hoje, Zacarias, Isaías, todos eles convergindo para uma interpretação correta. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, que Deus possa continuar abençoando os irmãos. Maravilhoso eterno Deus, que a Tua graça, Pai, Teu amor, Tua misericórdia continue sobre todos nós. Santo de Israel, vai nos despertando, firmando na rocha, e que possamos estar, Pai, aleluia, com a Tua palavra guardada no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Desperta, Pai, os jovens, para que eles possam estar percebidos, Pai, aguardando a Tua maravilhosa vinda, Pai, aleluia, que se iniciará a partir do arrebatamento da igreja. Que não venhamos ser pegos de surpresa. Em nome de Jesus nós te pedimos tudo isso e te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.